Tudo bem, Carla? Tudo ótimo com você. Primeiro, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso evento, o Encontro Nacional de Educadores Supera. É muito importante a sua participação, os conhecimentos que você traz para os educadores, para a nossa metodologia. Muito bacana, eu queria te agradecer antes de qualquer coisa. Eu que agradeço a recepção aqui nessa grande família, né? Um pessoal muito integrado, todo mundo muito voltado, procurando grandes soluções para o desenvolvimento das pessoas, e eu me sinto muito acolhida e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. O que a gente percebe é que os conceitos de neurociência, neuroplasticidade, neuroaprendizagem se popularizaram muito nesses últimos anos, né? Mas eu ainda percebo que há muito desconhecimento sobre esses aspectos. Queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre neuroaprendizagem, que é um termo que a gente ouve muito. Já participei de muitas palestras por esse país que abordam esse assunto, mas eu percebo que há um desconhecimento muito grande. As pessoas de fato não entendem como que a neurociência pode influenciar, pode ajudar na educação. Eu acho que primeiro a gente tem que considerar que aplicar conhecimentos sobre o funcionamento do sistema nervoso nas diferentes áreas do conhecimento tem sido a missão desses últimos 15 anos, porque a própria neurociência evoluiu muito, então ela passa a ser uma ferramenta muito interessante. O problema é que, como toda ferramenta nova, existem diferentes níveis de conhecimento dessa ferramenta. Tem pessoas que conhecem a ferramenta de forma mais aprofundada e pessoas que fazem um conhecimento mais superficial. E é justamente a partir desse diferente nível de aprofundamento que a pessoa tem sobre o tema que ela vai fazer uma abordagem diferenciada ou não sobre aquilo. Então você tem educadores muito bons que foram fazer cursos muito bons de neurociência e que têm levado para as suas fronteiras, né, de conhecimento o que a neurociência tem descoberto. E tem outros que eu brinco que leem só o primeiro capítulo do livro e que se sentem confortáveis de já aplicar isso no seu cotidiano. Isso gera muita discrepância entre essa aplicação. Isso é natural para uma ciência nova. É uma ciência que precisa mesmo de consolidação. Então, o nosso trabalho é nesse sentido, de consolidar o conhecimento e levar isso para a população. Porque a gente tem certeza, eu acredito nisso piamente, que isso pode mudar a forma como a gente educa as nossas crianças e pode ser um caminho para um país onde a educação é mesmo o seu calcanhar de Aquiles. Então, esse é um ponto interessante. Você, de fato, acredita que a neurociência ela pode revolucionar a educação? Pode revolucionar a educação porque muitos dos conceitos que são debatidos dentro da pedagogia, entre se é melhor isso ou se é melhor aquilo, quando a gente testa à luz do funcionamento cerebral, testa à luz de experimentos controlados ligados ao desenvolvimento cerebral, nós temos respostas mais tangíveis. Então, uma das perguntas, será que a escola bilíngue é interessante? A neurociência tem pesquisado isso profundamente, tem trazido soluções para essa pergunta. Hoje a gente sabe que você estudar duas línguas simultaneamente não tem nenhum problema, né? Desde que você utilize as duas línguas com a mesma constância. Então, que esse uso bilíngue seja feito em casa também, ou seja feito em outros ambientes. Porque se fica confinado à escola, o aprendizado pode ser fragmentado e essa fragmentação não é boa nunca. Então, a gente tem hoje respostas a velhas perguntas da pedagogia. Então, nesse ponto que eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais. Exemplos práticos de como a neurociência tem contribuído com a educação. Porque o conceito a gente até entende, mas quando a gente chega no aspecto prático, em contribuições pontuais, a gente enfrenta um pouco de dificuldade. Queria que você desse alguns exemplos para a gente. Bom, eu considero que a gente tem 3 campos especiais que a neurociência pode realmente contribuir. O primeiro diz respeito a produzir percepções automatizadas. Uma das formas que tem mais importantes do indivíduo desenvolver sua capacidade cognitiva é que ele passe a fazer a percepção dele a respeito do mundo da forma mais rápida e eficiente possível. Isso só se consegue a partir de treino. Então, uma das coisas que a gente pode produzir é a apresentação do indivíduo ao ambiente, aos estímulos, de forma sistemática, para que esse treino aconteça de forma bem tranquila e ele aproveite essa automatização. Então, por exemplo, a apresentação de estímulos perceptuais, táteis, visuais, auditivos, olfatórios, gustativos, de forma que o indivíduo rapidamente consiga depreender a respeito
do ambiente que ele está e como que ele reage a esse ambiente. Um viés a isso é que cada vez mais nós estamos centrados na aquisição de conhecimento através da tecnologia. E a tecnologia, ela subtrai parte do nosso aspecto perceptual. Então, eu tenho dito que a neurociência vem estimulando os educadores e as escolas a melhorar os seus ambientes de estímulo reais para compensar essa imensa virtualidade que a gente tem O aspecto do treinamento, a educação digitalizada, virtualizada, ela é positiva. Contanto que ela seja acompanhada de um mundo real também, que o mundo real permaneça muito constante, porque é esse mundo real que vai produzir a percepção automatizada. Na sua palestra, você falou a respeito de que a realidade hoje da educação das crianças deixou muito de lado o aspecto do desenvolvimento motor, da motricidade, daqueles brinquedos, daquelas coisas que você montava, e que isso tem um viés, prejudica um pouco essa formação. Explica um pouco pra gente isso. Especialmente um conhecimento muito importante que a gente tem desenvolvido dentro da neurociência é a respeito do papel do cerebelo nas funções cognitivas e na linguagem. Isso é ainda muito inicial, essa é uma pesquisa que tem em torno de 15 anos e demora um pouco para esses resultados realmente impactarem na vida prática. Mas se é fato que o cerebelo é um órgão importante para a automatização do nosso comportamento, e não só mais a respeito da motricidade puramente, que isso a gente já sabia, que o cerebelo é importante para a motricidade, a gente já sabia. Agora, o papel do cerebelo na linguagem, na cognição, é novo, é uma descoberta relativamente recente. E qual é o impacto disso para a educação? Isso nos mostra que se a gente não promover o desenvolvimento da psicomotricidade, da motricidade fina, isso pode abalar o desenvolvimento cognitivo e da linguagem. E isso era uma coisa que muitos pedagogos falavam, mas era meio desacreditado. Uma coisa parecia era um pouco sem base científica. Era uma opinião, né? Era uma corrente de pensamento. Hoje, isso pode ser comprovado, né? Pouco tempo a gente deve estar à frente dessa comprovação do papel do cerebelo no desenvolvimento cognitivo e da linguagem, e isso vai demonstrar que nós estamos indo na contramão, porque as nossas crianças têm cada vez menos desafios motores. Os desafios cognitivos estão aumentando, mas os desafios motores estão caindo. Então eles vão menos ao playground, eles brincam menos com os brinquedos educativos que requerem encaixes, cores e o contato com o objeto. Controle motor fino, né? Controle motor fino, balizado nesse tato, né, que vai sendo aprimorado. E apesar de você, por exemplo, poder aprender num tablet o que é um triângulo, você nunca vai ter a vivência tátil de um triângulo. E tem aviso espacial também, que é muito prejudicado nesse aspecto, né? Porque você não consegue ver o ambiente todo. Você não tem o tridimensional. A tridimensionalidade. Então, não dá para substituir completamente o mundo real pelo mundo virtual. Para um adulto que já tem a representação concreta do objeto, o mundo virtual não tem problema nenhum, porque ele vem de uma vivência concreta. Agora, a criança que nasce e já é apresentada a isso e não é apresentada ao objeto concreto, ela cria essa lacuna importante. Então, tem crianças pequenininhas que hoje pegam revistas e tentam passar a figura com o dedo e acham que a revista está quebrada. Né? Então, cadê a vivência do papel? Cadê aquele papel que se amassa? Cadê aquela revista que se rasga, que era tão importante? Né? A gente tem que resgatar isso. A neurociência, apesar de ser uma ciência tecnológica, ela nos fala um pouco desse retorno às origens. Né? E como é que você enxerga o Supera dentro desse contexto todo? Agora que você está conhecendo o nosso trabalho, entendendo nossos instrumentos pedagógicos, como é que você vê isso tudo? A primeira das surpresas positivas que eu tive quando me aproximei do método Supera é essa vivência concreta. É o fato da gente ter instrumentos de educação que são objetos, né? Especialmente essa vivência com o ábaco. Isso é uma coisa que pode criar uma tangibilidade a respeito de quantidades, de números que a gente tem pouco acesso no mundo concreto. Mesmo antigamente, né, na educação formal, isso não era... A gente tinha aquelas continhas, né, aqueles contadores mais simples, eram muito importantes, mas o ábaco ele é uma representação muito complexa, né? E muito interessante do que é uma quantidade, né? E ele caminha do concreto ao abstrato de forma natural. Ele faz com que o indivíduo faça essa transposição de forma natural. Isso é muito importante. Depois, a sociabilização. Porque é importante fazer, sim, ginástica cerebral, é importante, sim, treinar o cérebro do ponto de vista cognitivo, mas o cérebro é social.
E o cérebro trabalha na interação. Então, o fato do indivíduo não fazer isso de forma isolada, não fazer isso em casa, não fazer isso confinado a uma atividade solitária, ele tem que se sociabilizar, ele se expor à classe, ao ambiente, e com pessoas diferentes, pessoas que ele não está acostumado no seu cotidiano, é muito positivo. E eu destacaria isso especialmente para os idosos, que hoje vivem um isolamento social muito dramático. Então, o Supera é um instrumento de ginástica cerebral, valioso per se, pelos instrumentos que tem, mas ele tem um a mais, que é o fato dele acontecer no ambiente social, dele produzir essa vivência concreta e essa vivência relacional. Eu queria que você expressasse a sua opinião, o que você acha dessa nova ferramenta agora, do Supera Online, onde a gente trouxe uma base tecnológica de exercícios online para estimulação cognitiva. E tem dois lados que são muito positivos, justamente porque o método Supera é um método tangível, um método onde você trabalha com o papel, onde você trabalha com a presença, onde você trabalha com o ambiente, com o espaço e com a concretude. Transferir isso para o abstrato faz com que o indivíduo tenha acesso a essas ferramentas em qualquer lugar. Ele está no ônibus, ele está em casa, ele está em qualquer espaço que ele esteja, no banheiro, ele pode acessar ali pelo tablet e fazer a sua ginástica. Então ele aproveita muito bem o tempo. Mas isso por quê? Porque você tem um background, você tem por trás um método que acontece no concreto. Então, usar o abstrato também é muito positivo. Se fosse só o Supera Online, eu diria o seguinte, falta alguma coisa. Mas essa composição é muito positiva. E tem uma outra questão muito importante, que é o Supera Online ser uma porta de inclusão digital para adultos que estão se aproximando da terceira idade. Né? Então, ele também pode servir como uma porta de entrada para que os idosos, os adultos que já estão perto de 50, 60 anos de idade, que não são dessa geração digital, possam usufruir do mundo digital. Okay. É uma porta de entrada interessante. Bacana. Então, eu vejo de forma muito positiva. Tá. Só para encerrar, eu queria que você desse algumas dicas com relação à alimentação, a sono, especialmente para as crianças. A gente vive um tempo difícil, porque as crianças, elas foram ensinadas a gostar das coisas, né? É tudo que a gente tem que gostar. Então, a gente tem poucas obrigações. E a gente faz tudo que a gente gosta. E esse gostar depende muito de como que a gente foi ensinado a gostar. Então, se você não tem o hábito, desde pequenininho, de tomar café da manhã, por exemplo, o seu corpo se acostuma a não receber alimento logo cedo. E ele vai trabalhar de acordo com essa oferta de alimento que você tem. Só que quando ele trabalha desta forma, ele está economizando energia. Então, vamos lá, você não toma café da manhã e vai para a escola. E o seu cérebro, na hora que você devia estar bombando, ele está economizando energia. Então, há uma discrepância. Aí, na hora que você chega em casa de noite, que você vai dormir, você come feito um boi. Quer dizer, um monte de energia para a hora que você não vai usar. Então, existe uma discrepância entre o que você gosta e o que é bom para você. A gente não tem que pensar só no que a gente gosta. Gostar é bom, mas a gente tem que pensar no que é bom para a gente. E conhecimento ajuda a criar hábitos saudáveis. Então, o conhecimento de que você precisa de energia para o seu cérebro funcionar, na sua máxima potencialidade, faz com que você goste do café da manhã. Não porque você vai se alimentar, mas porque você sabe que isso é energia para o seu funcionamento adequado. Então, os pais, eles têm que entender que fazer as crianças felizes não é fazer o que elas querem. Não é o melhor para elas. Né? Não é o que elas querem, é o que é importante para elas. Eu diria que tem duas coisas que os pais estão errando muito. Em hábitos de sono, deixando a criança dormir a hora que ela quer, o tempo que ela quer, acordando sonolenta para ir para a escola, manda a criança dormindo para a escola às vezes, e não alimentando adequadamente a criança. Aí depois quer que o professor na escola faça o milagre de fazer aquele cérebro funcionar. Então, o cérebro começa a aprender a funcionar em casa. Nos ritmos, nos hábitos. Ele sai bem disposto de casa. Exato. Os pais gostam muito de dormir até tarde e ensinam as crianças a fazer isso. Isso não é saudável para eles. Tá bom. Conversei hoje com a doutora Carla Tiepo, a qual agradeço muito a atenção e um grande abraço. Um abraço.